Vamos lá? Aqui temos mais algumas questões. A 9 dizia que nós temos aqui as cidades, tá certo? Cidades A, B, C, e a temperatura registrada em cada uma dessas cidades. Foi dito que, se for mantido esse padrão, em que região nós teríamos a temperatura, o registro da temperatura de 0 graus. Ora, se for mantido o padrão, se aqui eu tenho menos 9 e menos 7, de uma cidade para outra a temperatura aumenta 2 graus. O que significa então que, seguindo o padrão, menos 7 eu teria aqui menos 5, menos 3, menos 1 e 1. 0, evidentemente, está entre menos 1 e 1, portanto, está entre as cidades I e J, o que nos dá a alternativa A, ok? No 10º, a pergunta foi o seguinte, foi dito que uma torneira está desperdiçando 125 ml de água por hora, e quantos litros serão desperdiçados em 24 horas? Bom, atente somente para o detalhe de que essas unidades de medida aqui, são distintas, tá certo? Embora, claro, haja uma relação entre elas, mas não é a mesma unidade de medida. O que é que significa isso? Significa que, primeiro, se são desperdiçados 125 ml por hora, em 24 horas serão desperdiçados 24 vezes 125 ml, ou seja, 24 vezes 125, que é 3.000 mililitros. Ocorre que 3.000 mililitros corresponde a 3 litros, o que nos dá a alternativa B, ok? Messias, há alguma maneira da gente dar uma simplificada nessa conta aí, 125 vezes 4? Sim. Dá para fazer eventualmente? Sim. O que é que você pode fazer? Veja bem, você sabe que o dobro de 125 é 250. Então, se eu dobrei este fator, esse fator fica reduzido à metade. Ora, se eu fizer isso novamente, eu vou ter o quê? 500 vezes 6, que dá 3.000. Tá certo? Então, é uma maneira de você também, claro, ir treinando um pouquinho sobre isso, tá? Calcular mentalmente coisas desse tipo. Opa, peraí, 125, o dobro é 250, e o dobro de 250 é 500. Então, se eu dobrei e dobrei de novo um fator de uma multiplicação, o outro fator eu reduzo a metade, para que eu mantenha o mesmo produto. Então, metade de 24 é 12, metade de 12 é 6, e assim eu consigo mentalmente calcular 125 vezes 24 como sendo 500 vezes 6, que dá 3.000. Ok? Ok, Messias, agora vamos para a próxima. O 11º, o interessante dessa questão é que, primeiro, fala-se dos polígonos regulares. Nós entendemos polígonos, que os polígonos regulares nós sabemos que são polígonos que têm lados e ângulos iguais, ou seja, lados congruentes e ângulos também congruentes, ângulos internos. E perguntou-se a medida do ângulo interno do hexágono. Só que na questão não foi apresentado somente o hexágono e a soma dos seus ângulos internos. Também foi apresentada a soma dos ângulos internos do pentágono, do heptágono e do octógono. Portanto, nessa questão percebe-se claramente que a intenção é também verificar se você conhece, lembra da nomenclatura, certo? Lembra da nomenclatura? Pentágono, heptágono, octógono, hexágono, que foi a pergunta, tá? Hexágono, tá certo? Ou pelo menos, se você lembra, já que ele perguntou especificamente do hexágono, se o hexágono tem realmente 6 lados. Então, lembrando disso, como já te foi fornecido a soma dos ângulos internos, e eu quero saber a medida de cada ângulo interno, hexágono tem 6 ângulos internos, hexa, portanto, é só dividir por 6.
o que vai nos dar 120 como resposta, que é a alternativa C. Entretanto, vamos aproveitar essa oportunidade para lembrar a você o seguinte: existe uma fórmula para você calcular o ângulo interno de um polígono regular, que é n-2 multiplicado por 180 dividido por n. Consequentemente, esse n-2 vezes 180 te dá a soma dos ângulos internos, tá certo? Tudo bem? É possível mostrar que isso aqui é verdade, tá? Algumas operações algébricas você consegue constatar esse fato de que a soma dos ângulos internos de um polígono é obtido pela expressão n-2 vezes 180. Para isso, basta você pegar o polígono e decompor em triângulos, tá certo? Se você decompõe o polígono em triângulos, você, portanto, aqui olha só, no caso do hexágono, eu consigo decompor ele em 1, 2, 3, 4 triângulos. Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4 triângulos. É conhecida uma propriedade dos triângulos que diz que a soma dos ângulos internos é 180, tá certo? Ora, então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e eu decompus o meu hexágono em 4 triângulos, a soma dos ângulos internos do hexágono vai ser 180 vezes 4, que vai te dar exatamente 720. Ok? Pois bem, então, aproveitei a oportunidade para te fornecer algumas informações a mais a respeito dos hexágonos regulares. Mas, enfim, resolvemos agora mais 3 questões da prova do PAESC e daremos continuidade a essa resolução em breve. Ok? Até breve.